Vamos lá para a nossa aulinha de carta de leitor. Aqui nós continuaremos o nosso estudo para comparar essa carta, porque nós lemos a carta que foi escrita pelos leitores, como ela foi produzida, né? A gente já leu essa carta. E a carta publicada, que é aquela que sofre alteração na edição da revista. Ela é editada e publicada pela revista. Então, no espaço que é destinado para dar a devolutiva, para acolher, né, os leitores, a comunicação entre leitor e portador de texto. Então, nós faremos aqui uma releitura, teremos a visão aqui comparativa da carta escrita pelos leitores e da carta, a mesma carta, só que lá na redação da revista, ela é editada para ser publicada, como ela foi publicada na revista. Então, vamos lá. Nós temos, então, que aqui na carta 2, na carta original, como ela foi escrita pelos leitores, nós temos que eles se relacionam, né, sobre a reportagem, quer dizer, eles estão aqui se localizando, dizendo para a revista por que eles estão escrevendo, porque eles leram a reportagem que foi publicada e situa-se no tempo e no espaço. Aqui 10 de julho de 2019, ou seja, então, sobre o que eles estão escrevendo, sobre a reportagem que foi publicada na revista Hora de Brincar, no dia 10 de julho de 2019. Qual reportagem? Então, tem que se referir à reportagem, fazer referência. Olha aqui, a reportagem é essa. Como a internet pode ser aliada em sala de aula. Então, a matéria lida foi essa, né? E eles estão se referindo à matéria que leram. E aí eles vêm aqui tecendo as ideias a respeito do que eles queriam dizer. Então, sobre essa matéria, podemos dizer que achamos muito interessante o uso da internet. Então, olha aqui a opinião que eles estão emitindo, que eles estão dando. Então, o que eles acham? A opinião deles, qual é? Que é muito interessante o uso da internet. É muito atrativo. Então, olha só. Então, aqui prosseguindo na opinião, além de interessante, a internet é atrativa. Então, é muito atrativo trabalhar aí usando a internet. E aí colocam, e é legal, aqui continuam dando opinião, e é legal que se aproxime cada vez mais da escola. Então, aqui continuam dando opinião sobre o uso da internet em sala de aula. Aí vem explicando por que eles têm essa opinião. Então, aqui é a justificativa. Antes, eles deram as opiniões a respeito do uso da internet para o trabalho em sala de aula. E agora, eles estão aqui justificando por que é que tem essa opinião a respeito. Aí vem aqui, pois ela está em nosso cotidiano. Então, ela está no nosso dia a dia. Isso aqui é a justificativa. Quando eu tenho uma opinião, o porquê que eu tenho essa opinião? Então, aqui vem justificando a opinião, né? Vem aqui dizendo o porquê que pensa desse jeito sobre o uso da internet em sala de aula. Então, é a justificativa. Pus justificando, eu vou pôr justificativa. É a justificativa, porque dá explicação. Por que pensa assim sobre o uso da internet, né? Além de estar no nosso cotidiano, assim podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento. Isso aqui também é uma justificativa. Por quê? Porque está dizendo que usando a internet em sala de aula, a gente pode estar aproveitando o uso da internet a favor do nosso conhecimento. Por isso que é bacana, por isso que é legal, que é atrativo. Aí vem, muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente. Aqui vem dando uma
voltando para uma percepção. Então, eles aqui nesta carta se colocam a percepção do que acontece. Então, muitos não sabem usar esse meio de comunicação. Então, essa percepção é uma opinião deles, não sabem. E eles fazem isso como? Invadindo a privacidade das pessoas, né? Então, aqui, gente, vem fazendo o quê? Dando olhar de acordo com a opinião deles que as pessoas não sabem usar. E não sabem usar de que jeito? Invadindo privacidade das pessoas. Até aqui, vamos lá. Mas temos a esperança. Agora aqui, outra explicação, né? Outra justificativa. Então, aqui outra opinião, né? Vamos ligar aqui na opinião. E aí vem que apesar de as pessoas não saberem usar, né, corretamente, mas que essa turma que escreveu a carta, esses leitores, tem a esperança de que essa ferramenta, ou seja, a internet, desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado. E que cada vez mais possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Então, aqui está falando do que eles esperam, né? Do que eles almejam, do que eles gostariam e esperam que aconteça, que ela possa ser usada corretamente, despertando interesse nos jovens para um novo tipo de leitura e aprendizado, e que possamos usá-la nas atividades em sala de aula, quer dizer, eles têm essa vontade, né? Então, aqui vem expondo, então, expondo aqui uma vontade, né? Um desejo. Então, expondo uma vontade, um desejo, ou seja, que isso seja assim, dessa forma. Então, é a expressão de uma intenção, que eles, aquilo que gostariam que fosse, né? O uso correto da ferramenta e que possa despertar nos jovens um novo tipo de leitura, que possa, através disso, adquirir aprendizados e que eles possam usá-la nas atividades em sala de aula. Então, aqui é a carta que foi escrita pelos leitores, exatamente do jeito que ela foi pensada. Aqui nós temos a carta que chegou na redação da revista, ela foi editada. Editada quer dizer, ela teve ali, sofreu alterações, né? Foram colocados ali coisas a respeito do teor da ideia que eles transmitiram, mas foi acrescentada alguma coisa. Quando a carta é editada na revista, na redação, o que pode acontecer? O que acontece é uma modificação pequena, mas existe uma alteração. Mas ela pode ter partes suprimidas, como foi aquela carta 1, ou ela pode ter partes que interessam acrescentadas, como ocorre nessa carta 2. Então, vamos lá. Vamos reler, e o que está aqui em roxinho é aquilo que foi acrescentado. Então, na reportagem, como a internet pode ser aliada em sala de aula, eles estão se referindo aqui à matéria, né? Aqui não se localizou no tempo, certo? Aqui eles se localizaram, perfeito. Porque aqui a revista já sabe qual foi o tempo em que essa matéria foi publicada. Então, a revista não há necessidade que eles mesmos digam quando que foi, porque eles sabem quando ela foi publicada. Aqui, então, existe essa localização do tempo e aqui a matéria que eles leram. Aqui eles se referem a essa matéria que eles também se referiram, mas não tem a necessidade de colocar o tempo. Por quê? Porque eles mesmos, quem publicaram, eles sabem. Então, publicada, aí eles vêm aqui, acrescenta também para se localizar. A tia até errou, porque está aqui a publicação na data. Podemos dizer que achamos muito interessante. Então, vem a opinião, do jeito que eles disseram. Muito interessante. Até aqui está do jeito que está lá. O uso da internet é muito atrativo e legal. Aqui, gente, houve uma pequena alteração. Aqui está falando que é muito atrativo e é legal que se aproxime cada vez mais da escola. Aqui está falando que o uso da internet é muito atrativo e legal, tá? Houve aí uma pequena alteração. É atrativo, é legal usar a internet.
E aqui vem o seguinte: esperamos que essa prática se aproxime cada vez mais da escola. Então, aqui eles separaram uma ideia e puseram a outra bem expressamente. Esperamos, né? Espera-se. Olha aqui o que eles acrescentaram, que essa prática se aproxime cada vez mais da escola. Aí vem aquilo que já está na carta original, pois ela está em nosso cotidiano. Dessa forma, podemos aproveitá-la a favor do nosso conhecimento, igual está lá. Muitos não sabem usar esse meio de comunicação corretamente e, às vezes, invadem a privacidade das pessoas, do jeitinho que está aqui. Só que aqui eles puseram invadem a privacidade como? Eles aqui na redação editaram explicitando o tipo de invasão de privacidade que pode ocorrer, que é postando situações constrangedoras nas redes sociais. O que lá na carta inicial não explicitou. Eles só disseram que não sabe usar e que invade a privacidade. Agora aqui vem dizendo como que essa privacidade é invadida. Postando situações constrangedoras nas redes sociais. Ou ainda, tentando o acesso a contas bancárias, então, de outra forma, invadindo a privacidade, acessando contas bancárias, fazendo transações financeiras, ou vamos falar na palavra clara, roubando, né? Furtando as pessoas. E entre outras coisas ainda que podem ser feitas. Aí, mas temos a esperança de que esta ferramenta seja utilizada com respeito. Lá na carta inicial fala, mas temos a esperança que esta ferramenta desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado. Aqui eles colocam, mas temos a esperança de que esta ferramenta seja utilizada com respeito. Isso aqui foi acrescentado ao desejo de que seja utilizada com respeito. Aí prossegue igual está lá em cima, na carta escrita pelos leitores. E desperte nos jovens o interesse em um novo tipo de leitura e aprendizado, e que, cada vez mais, possamos usá-la em nossas atividades em sala de aula. Aqui termina a carta. Então, o que nós percebemos? O que está aqui em roxinho, a gente percebe que foi aquilo que foi modificado pela redação da revista. Então, o editor acrescentou aquilo que era interessante devolver aos leitores e aos demais leitores que possam, né, ler a devolutiva da carta, que esteja claro, explícito as situações de invasão de privacidade, né, e como ela deve ser utilizada, a internet, com respeito. Então, observando e comparando as duas cartas, a original, escrita pelos leitores, a editada pela redação da revista, né? Lá na edição, eles então vêm aqui e colocam algo a mais que eles acham essencial, necessário para fazer aí essa comunicação entre jovens, leitores. Então, vejamos, o que acontece numa edição de uma carta que foi enviada para a redação da revista? Ou ela pode ter partes suprimidas, ou seja, que não precisam ser recolocadas ali na devolutiva para o leitor, que elas não são tão essenciais, necessárias, para reduzir o espaço, ou ainda ela pode ter algo acrescentado. Para quê? Para trazer um complemento mais claro, mais evidente, para que as pessoas de fato saibam o que é que está aqui causando de prejuízo no uso da internet, né, para aqueles que não sabem usá-la. Então, aí, aquelas alterações feitas pela edição da revista, tá certo, crianças? Então, relendo as duas cartas, analisando o que os leitores escreveram, como eles colocaram as suas ideias, aqui na editada pela revista, como foi recebida e a necessidade que eles acharam de acrescentar algo que consideraram importante que fosse aqui lido por todos os leitores, para que tomassem conhecimento daquilo que os leitores colocaram anteriormente, tá certo? E aí nós passamos para a comparação dessas duas cartas.
Agora, vamos aqui analisar essa carta 2. Então, analisando a carta, a gente vai comparar aí aquilo que os leitores escreveram, o teor da carta escrita pelos leitores, e vamos ver aqui a carta editada, se o teor é o mesmo e quais as mudanças, as alterações e por que elas ocorrem. Então, qual a finalidade das cartas? Ou seja, a carta 1, a finalidade dela é emitir uma opinião elogiosa sobre o uso da internet em sala de aula. E a finalidade da carta, aliás, me desculpem, não é a carta 1, é a carta 2, escrita pelos leitores. E a carta escrita pela edição da revista, ela tem a finalidade de ampliar a ideia sobre a matéria publicada. Então, tornando-a mais clara no sentido de compreender mais diretamente os benefícios do uso da internet, que é o que a matéria faz, explicitando o que é de bom, né, no uso da internet e o que pode ser ruim, os perigos que ocorrem, e aí fazer aí essa explanação. Aí depois vem o número 2, qual delas, ou seja, qual das cartas, aquela que foi escrita pelos leitores ou aquela que foi publicada pela revista, qual delas que expressa uma opinião justificada sobre o assunto comentado na matéria? Então, analisando as duas cartas, como nós vimos, né, aqui em que expõe a ideia, mas aqui vem clareando essa ideia, dizendo o que realmente acontece no caso da invasão de privacidade, o que acontece e a utilização da internet que deve ser respeitosa. Então, aqui nós temos algo a mais, que está mais diretamente orientando, além de ressaltando as coisas que não são boas e como elas acontecem. Então, a carta editada pela revista, ela vem trazendo mais justificativas, ou seja, está aqui demonstrando mais amplamente como o uso da internet é favorável ou prejudicial, como que esse prejuízo pode acontecer e aquilo que se espera, o uso respeitoso, né, da internet, sempre para o bem, respeitando os limites individuais, né? Não invadindo privacidade das pessoas. Então, o número 3, o conteúdo das cartas foi mantido, ou seja, o conteúdo tanto da carta escrita pelos leitores quanto a editada foi mantido ou alterou-se o conteúdo? Foi mantido, né? Então, sim, foi mantido, porque o conteúdo é o mesmo, não mudou a ideia sobre o qual está se falando. Então, o conteúdo das cartas, ele foi mantido, não mudou nada, apenas vem acrescentando, né, ideias para que elas sejam mais claras e alcance mais as pessoas com a finalidade que eles propuseram. Aí vamos para o item 4. O que mudou na segunda versão, editada e publicada pela revista? Então, a edição da revista acrescentou, né? Fez acréscimos ali nas ideias, apresentando mais explicitamente, ou seja, explicando melhor, mais, né, minuciosamente as ideias sobre a invasão de privacidade através da internet. Então, a carta editada, ela veio ali explicitando como que essa invasão pode acontecer e, ao final, vem depois dizendo que tenhamos ali o uso correto, adequado e respeitoso desta ferramenta que nós vamos falar aqui no final. Número 5. Por que vocês acham que a carta escrita pela leitora ou pelos leitores foi modificada pelo editor? Por que será? A carta escrita pelos leitores. Então, nós temos aqui, e esta é editada e publicada pela revista. Por que será que ela foi modificada? Para dar maior clareza e ampliar o entendimento sobre o uso da internet
seja em sala de aula ou o uso da internet no cotidiano das pessoas, né? Então, pontuando ou fazendo ali apontamentos sobre os benefícios que a internet traz e os perigos encontrados nela, né? Que nós encontramos perigo também. E fazendo um chamamento para o uso responsável. Então, foi modificada para que eles acrescentassem isso aqui. Olha, o perigo assim acontece desse jeito, e entre outros, né? Mas já apontando os riscos, né, que podem haver aí e fazendo um chamamento para que a gente, falaram lá da esperança de que o uso da internet seja responsável. O que é isso? Cada um no seu limite de interesse, né? Não invadindo a privacidade, não entrando no espaço alheio para cometer coisas que são prejudiciais, né? Então, um chamamento para que esse uso seja responsável na medida que você possa se beneficiar desta ferramenta tão importante e presente no nosso dia a dia. Que a gente aproveite o nosso tempo se beneficiando da internet e não aproveitando como meio de causar danos ou cometer aí crimes e fazendo prejuízo aí com relação às outras pessoas, né? Então, é isso que nós temos comparando aí, analisando a carta 2, tanto a escrita pelos leitores, como também a editada pela revista.